Olá pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo da nossa lista na nossa série de vídeos relacionados ao processo de imigração. Então, como eu tinha falado para vocês, o vídeo anterior tinha ficado muito longo, então eu deixei para fazer os questionários e a elegibilidade para o processo do Express Entry nesse segundo vídeo. Então, aqui eu abri justamente aquela parte que a gente tinha visto dentro do site oficial do Canadá em relação a quem é que pode entrar com o processo de imigração através do Federal Skilled Worker, que foi justamente uma das três opções do Express Entry que, no caso, eu utilizei para imigrar. Então, quando a gente vem aqui na página, o que é que ele coloca? Ele coloca que tem 3 requisitos mínimos, na verdade são 4, eles deixaram aqui um não tão claro, mas ao longo do processo vocês vão ver que tem outro também que é importante, que é necessário para a imigração. Dentre eles colocam que a pessoa tem que ter uma experiência de trabalho em alguma profissão, que tenha uma skill, no caso, alguma formação, você saiba fazer alguma coisa. E aí eles justamente colocam uma lista de ocupações, que é justamente esse National Occupation Classification, para você encontrar qual a profissão que você se enquadra, Eles colocam aqui as categorizações, mas se você não conseguir encontrar a sua profissão aqui, você pode ir lá na parte de baixo, e pesquisar qual é a profissão que você se enquadra. Então, por exemplo, eu sou médica de família, então eu seria uma family physician, Então eu coloco aqui physician, e aí ele coloca justamente as profissões que se enquadram aqui. Então, por exemplo, a minha se enquadraria aqui em General Practitioner and Family Physicians, Mas, por exemplo, tem fisioterapeuta aqui também, Physician's Assistant, que é uma profissão que não é muito comum no Brasil, mas que tem aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, Então, você pode colocar várias profissões aqui. Então, por exemplo, eu sou professora de ensino fundamental, Então, aqui eu coloco Secondary School Teacher, Elementary School Teacher, Kindergarten Teacher, Então, tem várias opções aqui. Você tem que encontrar o código da sua profissão aqui dentro dessas categorias do National Occupation Classification, certo? Então, a primeira item que é necessário ter uma profissão listada nessa lista, certo? A segunda coisa que é necessário para todo imigrante é ter uma habilidade linguística, Claro que o Canadá é um país que tem 2 línguas nacionais, nós temos o inglês e temos o francês, então a pessoa tem que ter uma proeficiência de alguma dessas 2 línguas, Ou mesmo até as 2 línguas. Se você tiver uma segunda língua, você acaba ganhando mais pontos do que se você tiver só uma língua, E aí ele coloca que para eu ter uma proficiência de inglês mínima, eu tenho que ter um score mínimo de CBL 7 para inglês, por exemplo. Então, isso aqui seria o equivalente a um IELTS, uma nota de 6 em cada uma dos elementos lá, que no caso o IELTS ele é dividido em Reading, Writing, Listening e Speaking, Então, você tem que ter pelo menos 6 em... que seria o equivalente ao CBL 7 em cada uma delas, O francês também, ele coloca aqui o valor mínimo que você precisaria ter, certo? Mas lembrando que isso aqui é diferente para cada um dos programas. Eu tô falando do Federal Skilled Worker, mas se você vai para o Canadian Experience ou o Federal Skilled Trades, isso aí pode mudar. Você vê que os Federal Skilled Trades, por exemplo, ele tem um CBL mais baixo, do que o Federal Skilled Worker, Então você tem que ver qual programa que você tá se enquadrando, mas aqui especificamente a gente tá falando do Federal Skilled Worker, certo? Sim, uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar. Quando a gente fala da atividade de trabalho, não só você precisa ter a formação, como também a experiência de trabalho, certo? Então ele coloca aqui que você tem que ter pelo menos 1 ano contínuo de trabalho, com um total de 30 horas por semana, Então não adianta, por exemplo, eu ter 1 ano de trabalho que eu só tenho 10 horas por semana, 20 horas por semana. Não, tem que ter pelo menos 30 horas por semana, certo? E pelo menos 1 ano. Claro, quanto mais anos você tem de experiência de trabalho, mais pontos você vai ter. Mas isso aqui é o mínimo, Então, por exemplo, acabei de sair da faculdade, não tenho nenhuma experiência de trabalho. Quero aplicar? Você vai ter que esperar pelo menos 1 ano trabalhando. Ou então, por exemplo, me formei em engenharia da computação. E eu tenho 1 ano de trabalho sendo garçom. Nesse caso não vale, porque a experiência de trabalho aqui que eles querem é justamente relacionada à sua ocupação, Não é qualquer outro trabalho, certo? Se você tiver um trabalho part-time,
precisa juntar. Então, por exemplo, ao invés de ter 1 ano de 30 horas por semana, precisaria ter 2 anos de 15 horas por semana, tá? Então, como é que se diz? Não é que você não pode se for um part-time, só que você vai ter que ter mais tempo aí esperando do que se você tiver um full-time job, certo? Então, de língua a gente já falou, né? E a education, né? Que a gente também já falou, eu já falei um pouquinho na parte de profissão, né? Que aí você tem que ter pelo menos o secondary school ou preferencialmente pós-graduação. Pós-graduação, que é na verdade post-secondary, né? Que no caso não é pós-graduação, é uma formação além do high school, né? Então teria que ter na universidade ou college, certo? Mas não precisaria obrigatoriamente ser no Canadá, pode ser em outros países também, tá? Então esses são pontos que eles colocam. A idade também, né, e que eles levam em consideração, não é um requisito mínimo, claro que tem que ser maior de idade para entrar no processo de imigração, mas quanto mais jovem você for, teoricamente mais pontos você tem no processo, né? Quando você passa ali mais ou menos os 35, aí começa a decair seus pontos, né? Porque aí não tá dentro do perfil de imigrante que o governo quer. Ih, rapaz. Não quer dizer que vocês não vão conseguir caso vocês sejam mais velhos do que isso. Porém, é necessário estar ciente de que você vai precisar compensar em outras áreas ali do seu currículo quando estiver sendo selecionado. E uma coisa que ele não deixa claro no início, mas que a gente vê aqui, é que você precisa de um Proof of Funds, né? Então, por exemplo, o governo do Canadá ele não deixa você migrar para cá se você não tiver comprovado que você tem dinheiro suficiente para se manter os primeiros meses aqui, tá? Porque você não vai conseguir trabalho assim, pronto, cheguei e já consegui um trabalho, né? Mas que você já tenha uma proposta de emprego. Mas você precisa ter o Proof of Funds para você se estabelecer, alugar, comprar os móveis, né? Porque trazer móveis é muito caro, tem que trazer de barco, né? Então você precisa desse dinheiro. Quanto é que precisa? Né? Então, depende aí de quantos membros da família você tem, né? Então, por exemplo, eu que migrei sozinha, eu precisei ter 14 mil dólares e 690 dólares canadenses, tá? Mas, por exemplo, eu tivesse vindo, sei lá, se eu fosse casada, né, e meu esposo tivesse vindo comigo, aí teria que ser mais dinheiro do que isso. Então, dependendo do número de pessoas da sua família, você precisaria ter mais dinheiro ali para custear, né, esses fins. Quanto mais membros, mais dinheiro, obviamente, né? Mas também você vê que não é proporcional, não é que pega 14 e multiplica por 2, por 3, por 4, né? Então, é uma coisa que não é exatamente, né? Você tem que ver a tabela aqui para ver exatamente quanto você precisaria ter, né? Isso aqui pode ser sim uma conta brasileira, mas aí você vai ter que fazer a conversão, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a conversão, na época que eu mandei para o governo canadense, o dólar estava ali mais ou menos 3,7, né? Hoje já está 4 ponto alguma coisa, se eu não me engano, né? Então, assim, você tem que fazer a conversão e a depender do período que você tiver mandando para o governo, né? Talvez precise ter mais um pouquinho ou menos um pouquinho. Então é melhor deixar uma sobra na conta justamente para não ter esse problema aí dessa flutuação do dólar, certo? E aí a gente tem justamente o governo do Canadá, ele coloca um questionário aqui, né? Para saber, né, que você pode dizer, eu quero imigrar, vamos ver se eu posso ou não, né? Se eu sou elegível ou não. Então você vem aqui, check eligibility, né? E aí você vai saber, ele vai dizer se você é elegível ou não, né? A primeira pergunta que ele faz é qual o território que você está mais interessado, né? Se você não tiver um interesse específico, não tem problema, você pode botar qualquer um, pode botar Ontário, British Columbia, enfim. Vou botar Ontário aqui, né? Vocês podem colocar qualquer um. Aí eles colocam aqui, você precisa submeter um teste de línguas, né? Que você fez, ou de inglês ou de francês, são as línguas oficiais do Canadá. Você fez algum teste de línguas? Aí digamos que eu coloque não aqui, eu não fiz nenhum teste de línguas. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que eu ainda não sou elegível para o Express Entry, porque eu preciso ter comprovação de língua para entrar, né? Vamos voltar aqui, e aí vamos voltar que eu tenho IELTS, digamos, né? Vou colocar aqui Next. Ih, tá demorando demais. 2 hours later. Tá? Vamos começar aqui de novo, né? Vamos colocar aqui, na verdade tem prova do IELTS, né? E ele vai perguntando, quando que você fez esse teste? No meu caso, no meu teste eu fiz 2022, mas não vou colocar 2022, porque senão ele vai dizer que expirou já, né? Porque estamos em 2024 e o teste dura 2 anos.
Só uma coisa que é importante ter em mente, que quando você fizer o teste, ele vai durar 2 anos. Você tem que colocar ali mais ou menos o tempo, né, para você conseguir terminar o seu processo. Então, eu vou colocar aqui que eu fiz em 2024, em janeiro, né? Para ele ver se ainda é válido ou não. Ele pede como é que se diz, as notas, né? Vou botar aqui, como a gente sabe que tem que ter pelo menos CBL 6, eu vou colocar tudo 7 aqui, certo? Ok? É uma nota razoável. Você tem outro teste de língua que não seja a sua primeira língua, né? Sua segunda língua oficial, que você pode botar, por exemplo, de francês, né? O TEF, deve ter o Quebec. Mas nesse caso aqui eu vou botar aqui não, tá? Que eu não tenho teste de línguas. Os últimos 3 anos, você fez alguma atividade no Canadá? Aqui eu vou colocar aqui não. Nunca trabalhei no Canadá, nunca estudei no Canadá, né? Então eu vou colocar none of the above. Não, nada disso. E aqui, você já trabalhou nos últimos 10 anos, né, em alguma Skill Work Experience, que é justamente aquelas profissões que a gente tinha listado, né? Eu vou colocar aqui sim. E que eu trabalhei em 4 a 5 anos, que foi mais ou menos o tempo, né, que quando eu emigrei eu tinha trabalhado, depois de me formar. Nos últimos 5 anos, você teve alguma dessas profissões aqui? E é justamente essas profissões, gente, que estão enquadradas no Federal Trades, né, naquele outro programa. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui não, tá? Quem tiver interessado, né, vê direitinho aquelas profissões específicas que eu mostrei no outro vídeo relacionado ao Federal Trades, ok? Que é o outro programa, que não é o Federal Skill Worker. Aqui, quanto dinheiro você está trazendo para o Canadá? Como eu já sei que o valor é acima de 14 mil, então eu vou colocar aqui o valor de 14 mil. Quantos membros da família você tem? Só um, né? Só eu mesma. E aqui ele pergunta: você tem alguma job offer no Canadá? Também, novamente, que ele está querendo selecionar qual programa para você. Se é o Federal Skill Trades, se é o Federal Skill Worker, se é o Canadian Experience, né? Então aqui eu vou colocar aqui, não tenho uma valid job offer no Canadá. Qual a sua data de nascimento? Novamente, não vou colocar minha data específica, porque não condiz com o ano em que com a idade que eu tinha quando eu comecei o processo, né? Então vamos colocar aqui uma data qualquer, vou colocar também julho, 1º de julho, digamos assim. E aí ele pergunta se eu tenho alguma Canadian degree, alguma approved. Sim, ele pergunta o meu degree, né, no caso. E aí, no caso, tanto vale para o canadense quanto fora do Canadá. E aí você vai selecionar justamente qual o nível de estudo que você tem. Se é só, por exemplo, high school, ou se você fez um programa de 1 ano, por exemplo, em alguma instituição, algum curso técnico, né? No meu caso aqui, eu vou me enquadrar nesse aqui, que é o quê? Apesar de eu não ter um Master's Degree, mas eu tenho um Professional Degree, uma equivalência a um Professional Degree, que é justamente quem vai para a faculdade de medicina, ou, por exemplo, de odontologia, entra tudo aqui nessa que tem um Practice and Licensed Professional, né? Então, se enquadra aqui nesse perfil. E aqui ele pergunta, já trabalhou no Canadá full time, né? Faz várias perguntas aqui no Canadá, né? Se tem algum parente que é um cidadão canadense. No meu caso, não of the above, né? Não tenho nenhum parente do Canadá, não tenho ninguém que eu conheço aqui no Canadá. Marital status, vou colocar se never married single, né? E aqui ele coloca, né, que eu posso aplicar online, né? Você vê que ele não diz que eu não posso, não estou elegível. E ele já dá um código, que é esse código que você vai usar para fazer o seu perfil no Express Entry, né? Ele coloca todos os steps que você precisa fazer, certo? Então, nesse caso aqui, com esse perfil dessa pessoa que a gente colocou, essa pessoa ela vai ser elegível, né? Só que ser elegível não quer dizer que a pessoa vai ser chamada, obviamente, né? Como a gente falou, é o Enem, não é que a pessoa tirou nota mínima no Enem, digamos assim, que ela vai ser chamada para a universidade. Ah, agora eu entendi! Né? Então agora a gente vai ver quanto que vai ser a nossa pontuação no Express, certo? Então a gente vai aqui para outro tipo de ferramenta, que não é a outra ferramenta, que ela vai nos dizer qual é o score que a gente vai ter, né? Então, vamos fazer aqui um personagem fictício. Vamos dizer que é Ana,
Ana é uma pessoa solteira e ela é professora de ensino secundário, então ela é professora do ensino médio e ela tem nível de doutorado, né? Vamos colocar que ela tem PhD, certo? E ela é solteira, então é uma pessoa que ela nunca foi casada, essa pessoa fictícia, tá, gente? Não tô falando de ninguém específico, tá? Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. Quantos anos Ana tem? Vamos colocar que Ana tem 29 anos de idade, né? Qual o nível da educação de Ana? Se a Ana tem como é que se diz? Qual o nível como é que se diz? Vixe, agora eu tô me enrolando. Acadêmico de Ana, né? Então, como a gente já definiu para a Ana, ela tem um PhD, né? Ela tem um doutorado, tá? Uma equivalência de um doutorado, certo? E aí ele pergunta se a Ana teve algum diploma canadense. E no caso é não. Ana não tem diploma canadense, ela se formou no Brasil mesmo, né? E nunca fez nada, nem mestrado, nem doutorado em nenhum outro país. Tudo no Brasil. Official Language, ele vai perguntar se a Ana fala inglês ou francês. Vou colocar aqui que sim, a Ana fez sim prova do IELTS, né? E aqui eu vou colocar um score para a Ana, vou colocar de 7,5 para a Ana, certo? Eu acho que a Ana, inteligente, PhD, né, consegue um 7,5 ali em todas como é que se diz, os pontos aqui. Se ela tem outro nível de línguas. Eu vou colocar aqui que a Ana não tem nenhum outro nível de línguas. E quantos anos ela trabalhou no Canadá? Essa pergunta ele perguntou, né? In the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? No caso, a Ana não tem nenhuma porque ela nunca trabalhou nem estudou no Canadá. In the last 10 years, how many of the total years of foreign skilled work experience do you have? Então ela está perguntando, fora do Canadá, quantos anos tem nos últimos 10 anos? É importante. Eu trabalhei há 20 anos durante 3 anos. Não vale, só vale nos últimos 10 anos. E a Ana trabalhou 3 anos ou mais. Então ela vai pontuar o máximo aqui de experiência de trabalho fora do Canadá. Você tem algum certificado de qualificação provindo do Canadá? Não tem. Só do Brasil. Você tem uma proposta de trabalho? Também não tem. Você tem alguma nomination certificate from a province? Também não. Então aqui é que a gente falou daquele processo provincial, né? Se a pessoa já tem uma nomination, se alguma província se interessou por você, certo? Então nesse caso aqui não. Você tem esposo, né? Ou parceiro ali, ou tem algum irmão ou irmã vivendo no Canadá? Nesse caso, não. A Ana não tem ninguém, né? Nenhum parente, nem esposo, nem irmão, nem irmã vivendo no Canadá, que é o permanent resident, certo? Então não. Então a gente vai calcular o nosso score agora, né? Então ele vai colocar o score total, né? E o score para cada item aqui. Então, por exemplo, a Ana pontuou 110 na idade, 150 no nível de educação, né? Então ele vai colocar várias coisas aqui, certo? E no final ele vai dar a pontuação total da Ana, que foi 432, tá? Então essa é a pontuação total da Ana, certo? Olá pessoal, tudo bem? Aqui na verdade é a Rebeca do Futuro. E eu tô interrompendo aqui o vídeo justamente porque eu senti a necessidade, quando eu tava fazendo a edição, de passar para vocês, para quem tivesse interesse, quem tiver mais curiosidade, exatamente a tabela de pontos, né? Eu vou colocar, eu não vou mostrar toda a tabela, mas eu vou colocar o link para quem tiver interesse em ver como é que os pontos funcionam, né? Não somente a ferramenta, né, que o governo canadense disponibiliza, que já calcula automaticamente, mas para quem quiser ver exatamente ponto por ponto como que está sendo calculado, né, no final, tá? E aí nessa tabela, gente, uma coisa que é importante vocês observarem é que existe uma diferença entre os pontos para quem vem com o esposo e quem não vem com o esposo. Quem é solteiro, que não vai vir com o esposo ou esposa, você vê que a pontuação é um pouco maior. Por quê? Para compensar, justamente porque quem vem com o esposo ou esposa tem o ponto específico do nível de educação, da proficiência de línguas do esposo, né? Então, existe essa diferença aqui. Então, atentar para quem for ver a tabela em si, tá? Que existem essas duas diferenças. E, de maneira geral, se coloca quem tem mais pontos por si só,
se, por exemplo, tem duas pessoas que são casadas que querem vir, o principal, né, quem vai aplicar é a pessoa que tem mais pontos pela tabela, e aí a pessoa que tem menos pontos aplica como sendo a esposa, né, ou o esposo aqui, para agregar essa pontuação, tá? Mas geralmente se aplica com quem tem mais pontos. E aí os pontos são adicionados do outro parceiro, né? Mas isso aí não vai ser uma desvantagem, né, digamos assim, para quem não tem esposo, porque justamente você vê que a pontuação ela é um pouco maior, né? Sempre vai ser um pouco maior exatamente para o mesmo item, ok? Então era mais isso que eu queria fazer de observação. E aí voltem com a Rebeca do passado. Mas aí como é que eu vou saber se isso aqui é suficiente ou não, né? E aí, justamente, a gente vai para os Rounds of Invitation, né? Que aí a gente precisa abrir os Rounds of Invitation. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o link. Vamos, justamente. Que seria essa parte aqui, quando a gente fala dos Rounds of Invitations. E essa página aqui, especificamente, ela vai mostrar os Rounds of Invitation, quais foram as pontuações específicas, né? De cada um dos Rounds Types. Então, por exemplo, o último round que teve foi 8 de julho, no caso, e foi especificamente provincial para a parte francesa. E você vê que o lowest, no caso, a pontuação mais baixa foi 420, né? Ou seja, se a Ana tivesse aplicado especificamente para essa parte de proficiência de língua francesa, talvez ela tivesse sido chamada, né? Healthcare Occupations, que aí é outra questão, que também quem é profissional de saúde vai ser beneficiado, porque o Canadá está precisando muito de profissionais de saúde, principalmente depois da Covid. Provincial Nominee. Não se assustem com os Provincial Nominees, os scores, porque geralmente são mais altos, justamente porque eles têm pontuações a mais. Canadian Experience, né? Então você vê aqui várias pontuações, né, dos rounds anteriores, tá? E aí você pode ter noção, né, mais ou menos de quanto pontuação você precisa. Mas minha pontuação não é suficiente para entrar. Você pode dar um boost ali na sua pontuação com outras coisas. Por exemplo, o que a Ana poderia fazer para melhorar? Talvez tenha uma prova de francês, né, que tendo uma segunda língua, ela poderia aumentar a pontuação dela e talvez até pensar em algum programa específico da parte francesa, né? Que aí no caso eu não vou falar porque eu não entendo muito de imigração dessa parte francesa, que não foi o programa que eu fiz, né? Mas vocês podem checar aqui os Rounds of Invitations na página específica, né? Esses aqui são os Rounds of Invitations anteriores, ok? Então é isso, acho que esse vídeo novamente tá ficando longo, né? Então eu vou fazer uma terceira parte para falar especificamente dos tempos, né, do meu de quanto demorou no meu processo em si, e eu posso falar também os valores que eu gastei no processo em si, certo? Para quem tiver interesse em fazer, ok? E por enquanto o vídeo de hoje é isso, pessoal, e até o próximo. Tchau, tchau! Yeah.